Não é de se ficar surpreso que muitas ideias, filmes e projetos foram criadas com uma pitada de inspiração dos sonhos, e principalmente dos sonhos lúcidos, já que lá dentro é uma fonte infinita de criatividade. Então hoje eu resolvi mostrar algumas pessoas famosas que já usaram o sonho lúcido de alguma forma. A primeira pessoa dessa lista é o Nikola Tesla. Provavelmente você já conhece ele, mas ele foi um dos maiores cientistas da humanidade, e ele é até hoje conhecido pelas suas descobertas no campo da eletricidade e da tecnologia. O cara era simplesmente um gênio, e poucas pessoas sabem disso, mas ele na verdade praticava técnicas de incubação dos sonhos. Naquela época, praticamente ninguém conhecia os sonhos lúcidos, então foi ele que conheceu o próprio fenômeno da mente. Na autobiografia dele, chamada Minhas Invenções, você percebe claramente que ele praticava sonhos lúcidos. Ele fala o seguinte: todas as noites, quando eu estava sozinho, eu começava as minhas jornadas. Via novos lugares, cidades e países. Eu morava lá, conhecia as pessoas e fazia amizades. É fato que eles eram tão queridos para mim quanto os da vida real. Isso que ele falou procede muito. Quantas vezes você já não sonhou com lugares, pessoas que você tinha certeza que conhecia eles, mas quando acordou não tinha a menor ideia de onde veio aquilo? Falam que o Nikola Tesla tinha uma capacidade mental fora do normal. Ele tinha habilidades de visualização tão vívidas que ele conseguia recriar facilmente experimentos dentro da sua própria mente, mesmo ficando acordado. Com essa capacidade de criar pensamentos visuais tão vívidos, num estado parecido com um estado meditativo, além de ter um senso agudo de audição, ele podia visualizar ideias dentro do que pode ser chamado de laboratório virtual. A segunda pessoa, vocês devem suspeitar pela thumb do vídeo, foi Albert Einstein. The past, present and future is but a stubborn illusion. Não existe uma evidência clara de que ele era um onironauta, já que na época também esse termo nem existia. Mas eu vou te mostrar a forma peculiar e parecida com os sonhos lúcidos que ele pegava inspiração para as suas ideias. Existe uma frase bem famosa dele que diz assim: a realidade é apenas uma ilusão, embora muito persistente. Não preciso nem falar a semelhança que isso tem com os sonhos. Quando você está lá dentro, a não ser que aquilo seja um sonho lúcido, você aceita tudo o que você enxerga e sente como sendo a realidade. E só quando você acorda percebe que tudo aquilo foi uma ilusão da sua mente. Aí isso te leva a pensar, e se essa realidade desperta que a gente vive não passa de uma ilusão também? Fica aí o questionamento. Existem alguns boatos de que a sua teoria da relatividade foi inspiração de um sonho dele, mas nunca se sabe. A terceira pessoa dessa lista é o Chris Nolan, um dos diretores de cinema mais famosos do mundo, diretor do filme que provavelmente a maioria de nós já assistiu, Inception. Segundo ele, o roteiro desse filme já era pensado desde quando ele tinha 16 anos, e o primeiro rascunho desse filme foi feito 7 ou 8 anos antes do filme lançar. Mas a ideia de abordar o sonho e a vida dentro dele como sendo um estado de realidade diferente é bem antiga também. Leonardo DiCaprio, que foi um dos personagens principais desse filme, também falou que já teve sonhos lúcidos antes de participar do filme. I am somebody that realizes that, when you wake up in the morning, sometimes you get some pretty profound thoughts or ideas that you don't think about when you're busy doing your day-to-day life, that you sometimes suppress. So I think that obviously it's something to be aware of and something to pay close attention to, because we do suppress things in our minds and they do come into fruition in the dream world. Em seguida, o próximo dessa lista é James Cameron, também diretor de vários filmes famosos como Avatar, Exterminador do Futuro e Titanic. Especificamente, o filme Avatar, segundo ele, teve como uma das suas inspirações o sonho lúcido. Ele fala o seguinte sobre isso em uma entrevista. I realize now, looking at the movie, that I was being drawn to kind of images and visual ideas that had power, but couldn't always articulate exactly why they had power. And at that point, when I have that feeling, now I realize I'm starting to tap into something that is getting to a more universal level of experience. And so I've tried in the way that the surrealist artists consciously tried not to mediate their dream images, but just paint them.
They had an image in a dream, they would just paint it. They wouldn't try to figure it out. They would just paint it. You know, I've been trying to do the same thing with this movie to create a connection to a kind of what I call a lucid dream state. Se você parar para analisar, parece que todo o filme do Avatar se passa basicamente em um mundo dos sonhos, já que o personagem principal, Jake, consegue controlar as suas ações naquele outro mundo, o que eu acho que pode ser considerado como um sonho lúcido. Seguindo na lista, tem as irmãs Wachowski. Também são diretoras, produtoras e roteiristas de alguns filmes, mas um dos filmes que mais tem relação com os sonhos lúcidos foi Matrix. What you know you can't explain. Quem nunca pensou, depois de assistir aquele filme, que a vida não passa de uma realidade virtual e que a gente está sempre em uma espécie de sonho lúcido? Elas conseguiram mostrar claramente no filme que simplesmente suspeitar que você pode estar em um sonho não é o suficiente para controlar ele, como é o caso do Neo, que simplesmente não era capaz de controlar a Matrix. Por isso, ele treinava a mente naquele dojo, ele aprendeu a voar e passou todo aquele regime de treinamento. Qualquer semelhança que isso possa ter com um sonho lúcido, pode ter certeza que não é mera coincidência. Eu posso falar que Matrix é o verdadeiro manual de instruções para saber interagir com o mundo dos sonhos, então vale a pena assistir e reassistir os filmes. O próximo da lista foi Salvador Dalí. Simplesmente eu não podia fazer esse vídeo sem citar esse cara. Ele era um pintor surrealista e neuronauta que conseguia retratar os sonhos lúcidos e não lúcidos de uma forma única e até meio bizarra, como é o caso da obra Sonho Causado pelo Voo de uma Abelha ao redor de uma romã 1 segundo antes de acordar. É um nome bem peculiar, que parece ter sido criada pela técnica de incubação dos sonhos. Além dessa, ele fez várias outras obras que conseguiam representar muito bem o mundo dos sonhos inconscientes. A próxima pessoa é Stephen King. O escritor, rei do horror, autor de livros famosos como It, A Coisa e vários outros. Ele criou o termo sono criativo, onde você consegue treinar sua mente desperta para dormir e conseguir trabalhar com a sua criatividade em sonhos lúcidos e vividamente imaginados. Em um romance de 1995 chamado Insomnia, ele escreve sobre os sonhos lúcidos, quando conta a história de um cara que sofre com insônia e começa a ver coisas invisíveis aos olhos de outras pessoas, como auras ao redor do corpo delas. Ele fala o seguinte sobre os sonhos: os sonhos são apenas mais uma parte da vida. Para mim, é como ver algo na rua que você possa usar na sua ficção. E o último dessa lista foi o físico Richard Feynman. What we're looking for is how everything works. No livro Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, ele conta em um capítulo inteiro do livro como eram os experimentos do sonho lúcido que ele fazia. Também notei que, enquanto você dorme, as ideias continuam, mas se tornam cada vez menos interconectadas logicamente. Você não percebe que elas não estão conectadas logicamente até se perguntar: o que me fez pensar nisso? Você tenta voltar atrás e muitas vezes não consegue se lembrar do que diabos fez você pensar nisso. Como eu falo aqui também no canal, a lógica de pensamento em um sonho normal não é nem um pouco como na vida real. Por isso você tem que treinar o seu pensamento para perceber as incongruências do sonho. Bom, depois de ver tantas pessoas que se inspiram nos sonhos lúcidos, a gente consegue perceber o potencial que ele tem para mudar as nossas vidas de alguma forma. Mas eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo se você já teve uma experiência de sonho lúcido e como ela foi. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu tô postando vídeos como esses semanais. E se você gosta do assunto, liga o sininho para não perder nenhum vídeo e poder assistir eles assim que eu lançar. Então é isso, eu fico por aqui, até mais e bons sonhos.